Olá, queridos alunos. Meu nome é Giovanni. Eu sou aluno do curso de Gestão do Agronegócio da Faculdade UNB de Planaltina. Atualmente curso 10º semestre e estou fazendo agora a matéria de Cinema e Gestão da professora Silvia. E hoje eu vim abordar com vocês um tema bastante divertido e legal de se desenrolar, que é o empreendedorismo. O empreendedorismo é algo que está presente hoje nas nossas vidas com muita força. Então aqui a gente vai ver alguns conceitos, características do perfil empreendedor, definições, a importância do empreendedorismo para a nossa sociedade atual e como ele está relacionado com o comércio eletrônico, hoje em dia bastante forte, né? Então é algo que a gente vai abordar na aula de hoje. Eu vou deixar para vocês alguns vídeos também para facilitar o entendimento, e no decorrer dos vídeos a gente vai conversando e trocando uma ideia melhor sobre o assunto. O que é ser empreendedor? Por que se fala tanto a respeito hoje em dia? O empreendedor nasce pronto ou qualquer pessoa pode se tornar um? O empreendedorismo é uma revolução silenciosa, que será para o século XXI mais do que a revolução industrial foi para o século XX. Como você definiria empreendedorismo? Historicamente, o empreendedorismo tem sido definido como uma maneira diferenciada de alocação de recursos e otimização de processos organizacionais, sempre de forma criativa, visando a diminuição de custos e melhoria de resultados. Percebe-se ainda que o termo é constantemente relacionado à criação de novos negócios, geralmente micro e pequenas empresas. Por trás desses negócios estão indivíduos diferenciados, conhecidos por empreendedores. Empreendedorismo é o processo de criar algo diferente e com valor, dedicando o tempo e esforços necessários, assumindo os riscos financeiros e sociais correspondentes e recebendo as consequentes recompensas da satisfação econômica e pessoal. Empreendedorismo é o ato de estudar as características do empreendedor de sucesso. O empreendedorismo ainda não é considerado uma ciência, embora seja uma das áreas onde mais se pesquisa e se publica. Isso quer dizer que ainda não existem paradigmas, padrões que possam nos garantir que, a partir de certas circunstâncias, haverá um empreendedor de sucesso. Empreendedorismo é um comportamento e não um traço de personalidade. E o empreendedor? O empreendedor imagina, desenvolve e realiza visões. O empreendedor é alguém que sonha e tenta transformar o seu sonho em realidade. Sentir a necessidade de realizar coisas novas, pôr em prática as ideias próprias, tornar seus sonhos realidades através de atividades planejadas. Empreendedores são pessoas que precisam ser dono de suas próprias decisões e seus próprios caminhos. Isto não significa falta de limite ou parâmetros. É o sujeito com forte necessidade de realização e poder, que possui a habilidade de influenciar pessoas, sente a necessidade de ter seu próprio negócio e aproveita as oportunidades que surgem. Em qualquer definição de empreendedorismo encontra-se, pelo menos, os seguintes aspectos referentes ao empreendedor: iniciativa para criar e inovar e paixão pelo que faz. Utiliza os recursos disponíveis de forma criativa, transformando o ambiente social e econômico onde vive. Aceita assumir os riscos e a possibilidade de fracassar. Mas afinal, quem é o empreendedor? É alguém, uma pessoa que empreende, que constrói algo novo. Alguém que possui uma visão à frente, enxerga o futuro e se propõe a construí-lo. Alguém que tem motivação e energia para promover mudanças. É um agente de transformação. O empreendedor é alguém que não está satisfeito com o estado das coisas e deseja construir um novo. Tipos de empreendedores. É empreendedor de negócios. É aquele que identifica oportunidades no mercado, planeja e constrói novas empresas. Empreendedor interno. É aquele indivíduo que promove as mudanças dentro da empresa em que trabalha, reinventa a empresa e os negócios. Empreendedor comunitário ou social. É aquele que promove mudanças, reúne recursos e constrói em benefício da comunidade, voluntariado, terceiro setor. Características do comportamento empreendedor. Busca oportunidades e tem iniciativa. O empreendedor descobre e transforma oportunidades em produtos e negócios inovadores. Correr riscos calculados.
O empreendedor não está em busca de aventuras, e sim de resultados. Exigência de qualidade e eficiência. Exceder padrões de qualidade com menores custos. Esse é o desafio. Persistência. As estratégias mudam com as circunstâncias. Seja persistente, não teimoso. Comprometimento. Dedicação e responsabilidade não são sacrifícios, mas investimentos. Busca de informações. Necessidades dos clientes, competências dos concorrentes e condições dos fornecedores. Este é o seu universo. Conheça-o. Estabelecimento de metas. Desafios de curto, médio e longo prazo são a sua estrada. Boa viagem. Planejamento e monitoramento sistemático. Planejar é projetar hoje aonde se quer chegar no futuro, enxergando o caminho a ser percorrido e seus obstáculos. É o sonho consequente. Persuasão e rede de contatos. Forme redes de contatos. Desperte e conquiste corações e mentes. Independência e autoconfiança. Errar faz parte da natureza de qualquer ser humano. Fazer dos erros uma oportunidade para se tornar melhor é da natureza do empreendedor. Seria sorte? Em empreendedorismo, sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. Querer não é poder. Onde outros veem crise, problemas, caos, confusão, empreendedores enxergam oportunidades. Bom, vamos lá. Para a gente falar um pouco do empreendedorismo, a gente vai ter que entender os seus conceitos, definições que cercam sobre o assunto. Ao fazer uma pesquisa básica na internet, a gente pode encontrar vários temas relacionados ao assunto e algo em comum que eles sempre falam é sobre o empreender, né? O que seria empreender? Empreender é você identificar uma situação adversa, onde principalmente você passa por alguma dificuldade e transformar aquilo a seu favor. Isso é empreender. Geralmente no meio empresarial, né, está relacionado à criação de empresa, de produtos. Seria justamente você tentar tirar proveito daquela situação. Eu até olhando uma colinha aqui, um dos conceitos fala que é ter autonomia, né, autonomia para você fazer o que você está propondo e assumir os riscos necessários, os riscos tanto financeiros como sociais que envolvem o seu ramo de negócio. Então, o perfil do empreendedor está ligado a exatamente isso. E, basicamente, é você surgir um problema, como a gente passou recentemente, né, com o coronavírus, e várias empresas surgiram, vários negócios foram criados sobre alguma coisa que estava acontecendo, que era a desgraça do mundo, né? Então, a gente tem que entender que sempre vai existir dois lados. Vai existir o olhar do empreendedor e o olhar da pessoa que é pessimista, que vai enxergar aquilo como dificuldade. Então, são coisas que estão ligadas diretamente ao empreendedorismo. Gostaria de ressaltar também, né, que a professora nos passou um filme que é o Padman, que na tradução literal seria o Homem Absorvente, um filme bem legal mesmo de se ver. Indico a todos que estiverem assistindo esse filme também, que está relacionado extremamente ao empreendedorismo, e é um tema que vai ser recorrente na abordagem do vídeo. A gente vai sempre tentar trazer lições que estão lá no filme e também outros filmes também que são bastante legais de se ver sobre empreendedorismo, como a própria criação do McDonald's, que foi um filme também que ela passou para a gente assistir. E tem muito dessas características, sabe? De você ser persistente naquilo que você está disposto a fazer, que é uma palavra também que está relacionada diretamente ao empreendedorismo, que é a persistência. E você entender também sobre aquilo que você está fazendo. O empreendedor, ele tem a obrigação de conhecer e entender o seu produto. Então, são várias definições, várias palavras que estão relacionadas diretamente uma à outra, né? Bom, já que estamos falando dessas palavras, né, que estão ligadas diretamente ao empreendedorismo, a gente chega no próximo tópico, que é a características do perfil empreendedor. Como a gente identifica isso? Quais são suas principais qualidades, né? O que a gente pode identificar numa pessoa que ela é empreendedora nata?
Bom, aqui pega uma definição também, o empreendedor tem como característica o espírito criativo e pesquisador. Ou seja, é aquela pessoa que sempre está tentando se inovar, está ligada no mercado, pesquisando o que é tendência, o que está em alta. Então, esse perfil já é um perfil de um empreendedor, de uma pessoa que está apta a desenvolver esse tipo de habilidade. Aqui ele lista também algumas palavras que estão relacionadas ou ligadas, né? Que é a iniciativa. Iniciativa é básica, você sempre tem que ter para tudo, né? Seja para fazer uma pergunta, seja para iniciar um grande projeto, a gente sempre começa com o primeiro passo, né? Então, seja para mudar de vida também, por exemplo, pessoas que querem mudar a qualidade de vida, com a alimentação, você sempre tem que ter iniciativa. Então, iniciativa seria uma das palavras-chave do empreendedorismo. Outra também é a persistência, que é algo que é bastante abordado nos filmes que eu citei, né? Como o Padman e também o filme do McDonald's. A persistência também é a chave do negócio, porque o que acontece, eu por experiência, posso dizer que eu conheço bastante pessoas com esse perfil empreendedor e às vezes a pessoa encontra uma dificuldade, uma adversidade no meio do caminho e como não tem a persistência, não tem aquele espírito de garra mesmo, acaba ficando pelo meio do caminho e não dá certo o seu negócio. Então, persistir, ser insistente, é algo que você tem que carregar dentro de você mesmo para um perfil empreendedor. Outro também é ter um planejamento. O planejamento, ele como em tudo na sua vida, ele também é algo que é extremamente importante. Quando você tem um planejamento a longo prazo, ou a curto prazo, a médio prazo, você está destinado a ter sucesso naquilo que você vai fazer. Porque pensa comigo, quando você vai pesquisar sobre um assunto, você tem que ter um planejamento como você vai fazer aquilo. Então, a mesma coisa para você abrir uma empresa, criar um produto, você tem que ter um planejamento de falar assim, daqui a determinado tempo eu quero que esse cenário aconteça, que são probabilidades, né? Que também está ligado à persistência, que às vezes você tem uma adversidade, naquele tempo você não conseguiu aquilo, mas se você é persistente, você vai continuar tentando até que consiga alcançar os seus objetivos. Autoconfiança também é uma palavra-chave, porque o empreendedor ele tem que ser extremamente autoconfiante. Ele tem que confiar naquilo que ele está propondo a se fazer, principalmente para, às vezes, mudar a sua vida, mudar a vida de quem seja. E você tem que ter confiança e acreditar em você mesmo, porque a primeira pessoa que tem que acreditar em você não é ninguém, não é seu pai, não é sua mãe, lógico que eles vão fazer isso, mas você é aquela pessoa que tem que acreditar no seu projeto. Liderança também, o perfil do empreendedor, é algo que, cara, o empreendedor, ele tem que ter uma liderança, porque, pensa comigo, se você for abrir uma empresa, se você não tiver liderança, se você não tiver pulso firme, a sua empresa vai virar uma bagunça. Então, o seu negócio está destinado ao fracasso. Então, liderança é algo bastante importante. E um líder é aquele que motiva a sua equipe. Não seria aquela pessoa que dá ordens. Isso não é um líder, isso é um chefe. Líder é você liderar mesmo, puxar a galera e colocar todo mundo junto na sua causa. Outro tópico também que é buscar informações, que eu já falei aqui sobre isso, né? Principalmente em algo que a gente vai falar mais na frente, que é o comércio eletrônico. Você tem que buscar informações, você tem que saber o que o mercado está te dando de retorno sobre aquilo. Porque não adianta, às vezes, e principalmente inovação, né? Que é algo que também está relacionado. Não adianta você tentar empreender em algo que, se você não buscou informações, às vezes é algo que já existe no mercado, é algo que alguém já tentou e não deu certo. Às vezes tentou da forma errada, você pode tentar fazer da forma certa. Mas buscar informação sobre aquilo que você vai fazer é extremamente importante para o empreendimento. A visão empreendedora, que é algo também que é
A visão já é aquela realmente que você tem que ter, principalmente você tem que estar sempre 2 passos à frente de outra pessoa normal. O empreendedor, quando ele tem essa visão, é que ele fala, aconteceu isso, então pode ser que daqui mais para frente, eu possa ter um retorno legal. Então isso é uma visão empreendedora sobre qualquer tipo de negócio que você for fazer. E outro também que é não menos importante, que é a capacitação. Capacitação seria o quê? Quando você tem a informação, você precisa transformar aquela informação em algo produtivo. Então você vai se capacitar, você vai se tornar apto a fazer determinado tipo de coisa. Quando você opta por fazer uma loja para vender ou desenvolver um produto, você geralmente vai ter que pesquisar o mercado, você vai ter que se capacitar para entender tudo aquilo, como é montado o produto, como é feito. Então a capacitação é essa. E geralmente ela vai vir mesmo na prática, fazendo na prática, práticas e mais práticas. No começo você não vai ter sucesso, mas essa bagagem que você vai carregar vai ser algo que vai ser importante para te capacitar lá na frente, para você ser consistente no seu negócio. Bom, partindo para o próximo tópico, agora vamos falar um pouco sobre as habilidades e as competências necessárias do empreendedor, que abrange um pouco do que já comentamos, que seriam as características como liderança, capacitação, visão empreendedora, que são tudo aquilo que um empreendedor precisa ter para ter sucesso no seu negócio, né? Porque não adianta nada você tentar começar algo do tipo se você não tem as habilidades necessárias para realizar aquele tipo de serviço, seja ele de desenvolver um produto, abrir uma empresa. Lógico que com capacitação qualquer pessoa vai poder alcançar aquilo que almeja na vida, né? Todos nós temos a capacidade de aprender, seja de tocar um violão, como abrir uma multinacional. Todo mundo tem capacidade para isso, basta que corra atrás do que é necessário para executar essas tarefas. Tomando um exemplo como o filme que a gente citou, que é o Padman, a história se passa na Índia, né? Vou tomar a liberdade de contar um pouco aqui. A história se passa na Índia, onde ele observa que as mulheres sofrem bastante preconceito, que é uma questão que hoje em dia, lá eu não sei como é que tá, mas sempre rolou, que é o preconceito. E a gente sabe também que em todos os países tem essas questões, sejam preconceitos contra a etnia, contra a sexualidade, entre muitas coisas que a gente pode citar aqui, né? Então o preconceito ele existe dentro da sociedade e são coisas que são barreiras que devemos quebrar para alcançar o sucesso. Então, quando ele teve a ideia no filme se passa que Padman, a tradução literal é o homem absorvente, é porque ele percebeu que lá na região dele, na Índia, as mulheres tinham muito preconceito em relação ao ciclo menstrual, onde elas usavam panos que a gente sabe que de higiene não é algo recomendado, né? Então, para tentar ajudar a sua mulher, ele vai atrás de comprar um absorvente. Acaba que quando ele volta para sua casa, ela não gosta da ideia, justamente pela tradição que tem no país, né, o preconceito. E quando tem uma cena muito legal que ele vai comprar o absorvente e o cara vende para ele como se fosse droga, entendeu? Tipo, por baixo dos panos ali. Então é uma coisa bem assim, que se a gente for pensar é básico, né? Principalmente para as mulheres, mas eles tinham essa certa restrição. Então, partindo daquela ideia, ele decide criar um produto que fosse... outra coisa que eu esqueci de comentar é que o absorvente lá era muito caro para eles lá. Então, ele decide criar um produto onde atenda as necessidades das mulheres, pensando na sua mulher e também nas mulheres do país dele, que é algo que ele retrata bem no filme. E aí ele decide criar um produto. De primeiro, óbvio, foi um fracasso. Então, é isso, né? A persistência, ele vai persistindo no seu produto, ele chega a
experimentar o absorvente mesmo sendo um homem, para testar a qualidade do produto, e acaba que ele tipo meio que perde a sua esposa, a família, decide ir embora no processo todinho. Eu não vou dar spoiler, tá? Mas nesse processo todinho ele vai se capacitar, que é algo que a gente já abordou aqui no perfil empreendedor, vai buscar capacitação para realizar aquilo, buscar parcerias, os fatores que a gente já comentou aqui sobre o que leva um negócio a dar certo. E nesse meio tempo conhece pessoas que ajudam ele. Por fim, ele consegue, né, desenvolver um produto mais acessível, e lá pro final do filme ele tem uma apresentação onde ele vai retratar sobre tudo aquilo que ele falou, e a questão importante que ele retrata, né, que é ajudar as mulheres do país dele. Então ele comenta que cerca de 18% a 13% das mulheres usavam absorvente no país dele, e ele quer chegar a um número que 100% das mulheres usem o absorvente, que é uma coisa básica, né? Então a ideia do cara é super, assim, pro país dele, super genial. E ele vai... Desculpa que passou uma moto aqui. E ele a história vai se desenrolar a partir daí. Então, retratando o empreendedorismo é isso mesmo. É você ter persistência, você ter visão. Ele fez um produto acessível, que não era caro para a maioria do público que é feminino. A maioria não, o público feminino, né, em si. E ele fala assim, que enquanto houver mulheres no mundo, o produto dele vai estar para vender, porque isso é a visão que o cara tem. Olha só que sacada genial. Ele foi num produto que de certa forma era mais barato, se eu não me engano custava 45 rúpias. Ele desenvolveu um que ele até frisa que são 2 rúpias, né, o produto dele. E só que ele produz a grande escala, então o retorno que ele tem é muito grande, o retorno financeiro. Só que algo que ele cita no filme é justamente a questão da realização pessoal dele, que ele estava fazendo um bem para a sociedade. Então a importância do empreendedor na sociedade é justamente essa, você ter uma visão sobre que a sua ideia pode afetar mais pessoas e não apenas você. Chegamos a um ponto, né, que é bem legal de falar, que é a era do comércio eletrônico. A gente sabe que hoje em dia, para tudo se usa internet, o mundo está totalmente conectado, né? A gente vem estudando a questão da globalização de muito tempo, desde a época de escola, e a gente chegou a um nível que está realmente tudo muito interligado. Então, o comércio eletrônico, que é uma modalidade que surgiu não tem pouco nem muito tempo, mas recentemente, né? O comércio eletrônico ele que se tornou muito forte, tanto para pequenos empreendedores, médios, grandes empreendedores, porque ele te dá a praticidade de você ter ideias inovadoras, e essas ideias se espalham muito rápido. Então, às vezes você tem um retorno muito bom num curto período de tempo, justamente por essa interligação que tem hoje, que é do mundo totalmente globalizado, né? Então, assim, eu abro até uma brecha para falar de alguma experiência pessoal minha que está relacionada ao empreendedorismo, que são 2 formas. Hoje em dia eu trabalho com uma pizzaria, né? Alguns de vocês já sabem. E, assim, a visão do empreendedor que ele tem que ter sobre o seu produto, todos esses tópicos que abordamos aqui, é algo que é frequente na minha rotina, onde eu tenho que atestar a qualidade daquilo que eu estou vendendo. A gente tem que saber que o nosso cliente, você não vai querer vender algo que você não gostaria de comprar. A gente já deve ter visto isso em algum lugar. Então, são coisas que você tem que estar sempre atento, principalmente também na capacitação, tem que se capacitar para fazer aquele tipo de coisa. E falando um pouco da pizzaria, né, não tem muito tempo, eu e a minha esposa, a gente trabalha juntos, e a gente passou por muito perrengue já, e ainda passa até hoje, né? Mas assim, sobre o empreendedorismo, é gratificante você ter o seu próprio negócio, mas é muito desgastante. Isso aí você pode ter certeza que te suga muito, né?
você vive para aquilo, você tem que trabalhar para aquilo, e é algo que você tem que ter mesmo. Então, o perfil do empreendedor você tem que estar disposto a fazer aquilo ali com unhas e dentes, colocar coração, o seu suor ali para que dê certo. E voltando a falar um pouco do comércio eletrônico, um desejo pessoal meu mesmo é de ter uma loja online, de e-commerce, de fazer drop, de fazer pedidos, de saber o que eu estou vendendo, de ter produtos de tecnologia, por exemplo. Hoje eu enxergo que a grande maioria das pessoas preza muito pela qualidade, às vezes não vê preço, né? Então, e alguns também vê preço, então você tem que chegar ali no meio termo, algo que seja bom, que seja acessível, para que as pessoas possam desfrutar daquilo, né? E às vezes a ideia empreendedora é essa, às vezes não é nem criar um produto, pode ser revender um produto. E hoje em dia, com o comércio eletrônico, isso está muito acessível, está na palma da sua mão, está no Instagram, está no WhatsApp, que você pode criar uma página, pode ter esses perfis de venda, como grandes, como a Amazon. Então, lá por lá você vai conseguir trilhar a sua carreira, né? Então, é algo também que eu penso futuramente de criar algo nesse sentido do comércio eletrônico, porque é algo muito forte, é algo que cresce muito. A gente vê isso hoje com comida, ninguém quer sair de casa, só quer pedir no iFood, no aplicativo ali, seleciona e fazer pedidos. Às vezes você vai comprar um eletrônico, chega na sua residência, não precisa nem mais na loja. Então é esse perfil eletrônico, do comércio eletrônico, que vem atraindo grandes investidores, não apenas de multinacionais, como pequenos empreendedores também. E é uma ótima oportunidade para as pessoas que têm visão, né, dessa visão empreendedora que a gente abordou aqui nessa aula. E, cara, é isso. Eu acho que o empreendedorismo está no sangue de todo mundo. E nenhuma ideia é ruim. A ideia que é ruim é quando você não tem nenhuma. É quando você não tem nenhuma ideia, essa ideia é ruim. Mas toda ideia é válida, todo tipo de empreendedor que você for querer ser, for tentar ser, na verdade, né? Se você se capacitar, você for atrás, você conhecer aquilo que você está se propondo a fazer, você tá destinado ao sucesso, né? Bom, galera, eu acho que é isso que eu tinha para abordar, para conversar com vocês. Me desculpem se eu estava um pouco nervoso, é a primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de vídeo. Queria agradecer a oportunidade da professora Silvia por estar aplicando essa aula. Falar também diretamente com os meus colegas, que a gente hoje não pode estar junto, né, dentro de uma sala de aula, mas a gente tem que se adaptar justamente ao que a gente está vivendo, que é o Covid, né? A gente está encaminhando para um final, que espero que seja bem esse final, né? E desde já deixar aqui meus agradecimentos também. Quero dedicar esse vídeo a uma pessoa que foi muito importante na minha vida, que eu acabei perdendo para a Covid também, que foi o meu avô. Eu dedico a ele e dedico a todas as pessoas que também perderam os seus entes queridos. Então, que tudo isso vai passar. Desculpa me perder um pouco aqui do tema do vídeo, que é o empreendedorismo, mas era só para fazer essa ressalva mesmo e dizer que eu tô com saudade de estar na faculdade, né? Mas logo tudo vai passar e vai se voltar ao normal. Então, essa foi a aula. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Qualquer dúvida, eu estarei à disposição. Vou deixar aqui o meu e-mail, caso alguém queira me mandar algum e-mail relacionado ao tema, para a gente trocar uma ideia mesmo. Não sou nenhum expert em empreendedorismo, lógico, eu quero só aprender cada vez mais. E o conhecimento é isso, é você buscar sempre aprender sobre aquilo. Então, obrigado e é isso, valeu.